Glória a Deus, irmãos, lá em Mateus 8, 23, a palavra do Senhor diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Por essa palavra tão maravilhosa. Então, eu queria trazer para você, para nós, um pouco do entendimento, né? Quem é Jesus? Sabendo que Jesus é Deus, mas estes homens que andavam com ele ainda não tinham essa convicção, não tinham essa certeza de que Jesus era Deus. Então, Jesus está dormindo porque Jesus tem onisciência, onipresença, onipotência sobre todas as coisas. Então, Jesus já sabia que estas coisas iriam acontecer. E eles, se eles soubessem que quem estava ali no barco era o próprio Deus, eles não temeriam. Ou eles mesmos poderiam dizer: acalma-te, tempestade, acalma-te, ventos. E o vento, a tempestade, os maremotos, tudo se acalmaria, porque eles estariam dizendo em nome de Jesus. Mas nenhum deles tinha uma fé para isso, né? Para declarar em nome de Jesus. Então, eles apelaram, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus, então, vai lá e acalma o mar, aquieta-te, e o mar se acalma e se transforma numa bonança. E eles ficam, aqui no 27, eles ficam impactados. Que homem é este? Que ser é este que tem poder sobre todas as coisas? Então, é sobre este ser que eu queria trazer para você. Quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Deus, o Senhor e o Salvador que você conhece? Às vezes você tem clamado por outros deuses, ou às vezes você tem até pedido a Deus, pedido a Jesus, ao Espírito Santo, mas você não conhece, você não tem um entendimento quem é Jesus. Porque se você tiver, meu irmão, se você tiver esse conhecimento, ou se você tiver essa fé, para saber que esse Jesus, que está no seu barco, que ainda que pareça que ele está dormindo, mas ele está presente ali e ciente, consciente de tudo que se passa na sua vida. Se você tiver esse conhecimento, se você tiver essa coragem, essa fé de entender quem é o seu Senhor, a sua vida, ela vai se tornar mais fácil. Ainda que você esteja num barco, ainda que haja um maremoto, ainda que haja tremores, ainda que haja ondas gigantes, você sabe que o seu Senhor está no seu barco. Então você tem a segurança, você tem a paz de saber que quem está no seu barco jamais vai deixar que o seu barco venha a afundar. Então nós precisamos, irmãos, ter esse conhecimento de quem é Jesus. As pessoas estão doentes, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão clamando outros deuses, imagem e escultura, outros santos, enquanto que Jesus, ele pode estar no seu barco e você está chamando outro Deus.
O Senhor, o dono de todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele está no seu barco, mas você não tem fé para falar em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, sobre o sangue do Cordeiro, esta situação vai se resolver. Então, se você tiver essa coragem, se você tiver essa determinação e essa fé, realmente o Senhor vai cuidar de você, vai cuidar dos seus para toda a vida eterna e no final a sua salvação. Amém? Fica na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.